sou a Yasmin. E eu sou a Sucena. E você tá em mais um episódio do Errando em Público. O podcast onde a gente conta pra você todos os processos emocionais que existem por trás de tentar criar uma vida mais saudável, uma vida mais gostosa, uma vida que a gente vai se sentir mais feliz e menos achar que a gente tá vivendo a vida padronizada do humano médio de 2024. Então é isso. Como é que a gente faz pra ter uma vidinha mais gostosa? Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo aí? Quero aqui mais uma vez agradecer a todos pelos comentários. A gente lê muitos. A Sucena ficou, inclusive, apaixonada. Nossa, gente, vocês sempre me surpreendem. Me falaram coisas tão bonitas do último episódio. Eu fiquei 100% assim. Meu Deus! Cada mensagem que eu recebi foi um toque lá no meu coração. Muito obrigada. Ela adorou. Então, comentem. A gente sempre lê tudo. Infelizmente, o Spotify não deixa a gente responder aqui, mas a gente responde com o coração, enviamos boas energias para todos os comentários. É isso. Aproveita e segue esse podcast, se você não segue ele no Spotify, ou no YouTube, ou onde você estiver ouvindo. Avalie o podcast. Avalie o podcast ali. E o episódio, se você estiver no YouTube, então fala, gostei, achei massa, 5 estrelas. Chique, isso. Fechou com 10. Gente, episódio de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu não sei por que a gente demorou tanto pra trazer esse assunto, você não acha? Né? Você sabe por que a gente demorou tanto? Porque você deu uma coçada na cabeça como se você soubesse. Não, mas é porque surgiram teorias. Entendi. Que é falar sobre autoaceitação, sobre corpo e sobre como é que você se sente com o seu corpo. Se você ainda tem coisas lindas pra dizer... Tenho? Tem. Já anota aí pra você falar daquele negócio da diferença entre auto-amor e autocompaixão. Que eu acho que aqui vai fazer um sentidozinho. Pode ser, talvez. Autoestima, né? Autoestima e autocompaixão. É lindo, mas enfim. Vamos introduzir então primeiro, vamos lá, né? Pra gente já não chegar assim, expectativas grandes para esse episódio. Gente, então, por que esse tema é um tema que é pertinente? E eu tô gravando esse tema aqui especificamente porque ontem eu postei um vídeo nos stories onde eu tava confortavelmente fazendo meu café e que eu coloquei meu celular num lugar e gravei normalmente, sem pensar muito em como é que tava a minha imagem, simplesmente gravando eu existindo. E eu recebi comentários do tipo, nossa, como você tem confiança? Não, corpos reais! Foram comentários gentis, muito obrigada. Não tô de maneira nenhuma. É uma crítica pra quem me mandou esse comentário, porque eu, inclusive, estou gravando esse podcast para você. Foi você que me mandou essa mensagem que eu falei, vamos lá, que me mandou perguntando como é que você faz pra se sentir segura, né? Pra se sentir confiante tendo o seu corpo real. E eu entendo o que ela tá falando, porque especificamente nesse vídeo, quando eu assisti o vídeo, quando eu postava, eu tava usando um vestido muito, muito, muito amplo. Então, ele é uma roupa que não me faz parecer nem um centímetro menor, sabe? E aí, assim, eu acho que esse é um ponto já importantíssimo, que é o ponto de como a gente tenta parecer menor, né? Tenta parecer... Enfim, se veste pra parecer menor, acha que parecer menor é necessariamente estar mais bonita. E, enfim, esse é um grande asterisco dessa história. Mas a gente vai conversar aqui sobre como é que é essa relação do corpo, como é que isso mudou através do tempo. Posso começar? Pode, claro. Então tá. Então, minha relação com o corpo aconteceu da seguinte maneira. Foi na pandemia. Caso você me conheça dessa época, favor deixar no comentário que você me conhece dessa época, que é a da época do Mais um Dia na Minha Vida de Empreendedora, que eu comecei esse vlog... Nossa, tantas memórias. 1 milhão de memórias, de repente o mundo acabou na pandemia. Que foi uma época que eu tava muito pensando sobre a minha insatisfação com o meu corpo. Por quê? Eu tenho uma jornada de ter sido sempre uma criança gorda, fora do padrão. Honestamente, hoje, olhando pra trás... Fora do padrão. Eu acho ridículo falar que a Yasminzinha pequenina era gorda. Não era nada, gente. Tinha uma barriguinha ali e era isso. Mas sempre fui lida como gorda. E aí... Isso que eu acho mais doido. O lida como gorda. Porque você fica, olha... Nessa época eu ainda nem era gorda, mas dá coisa que vocês... Todo rolê dá esquisito. Vai, continua, perdão. Não, perdão nenhum, tá tudo bem. E aí, eu tive uma época ali, por volta de 2012, que eu emagreci pra caramba. Fiquei dentro, o quê? Não vamos nem entrar aqui. Gatilhos de distúrbios alimentares. Eu não passei por esse processo, algumas de nós... Mas passou médio também, Passei médio. Não, mas eu achei que nessa época foi muito de boa, eu não percebi. Bom... tranquilo. Não lembro de passar fome, por exemplo. Mas,
emagreci demais, fiquei ali dentro da faixa do que era esperado para o IMC, e foi a única vez na minha vida que eu estive dentro da faixa de peso ideal para minha altura e, sei lá, se essa merda existe, eu sou contra. IMC, na verdade, é uma matemática, né? Você pega um número pelo outro, divide, dá um valor, mas tem muitas pesquisas, por exemplo, que comprovam que pessoas com IMC mais alto aguentam mais, tem recuperações melhores em cirurgia, em coisas, eventos, tipo assim, passa por câncer, quimioterapia, que ter essa reserva a mais de peso seria uma coisa que ajuda a pessoa a voltar. E então, é isso. Aqui, já pra começar, se você tá achando... E é isso, né, gente? Peso é muita coisa. A pessoa pode ser grande e alta, ela pode ter muito, sei lá, muito músculo, muita gordura, osso, muito sei lá o quê. Então, usar peso, eu acho forte. Mas assim, de qualquer forma, a gente sabe, se a gente não sabe, tô te avisando, que formato do corpo não tem nada a ver com saúde. Nada a ver com saúde. Nada a ver com saúde. Então, enfim, eu comecei tive essa época onde eu fui, né, dentro do padrão do que era esperado, pra mim ali, dentro da minha faixa de peso ideal, meu Deus. E eu me achava exatamente gorda, igual eu me achei a minha vida inteira. Esquisita, igual eu me achei a minha vida inteira, e não sei o que, não sei o que. Então, passou um tempo, a vida passou, eu ganhei peso de novo, paz na terra, e eu comecei a falar, gente, não pode, não tem como que a minha imagem esteja relacionada a uma coisa externa. Por quê? Porque eu já fui magra e me achava horrorosa, já fui gorda e me achava horrorosa, e não teve influência nenhuma, entendeu? Como eu me sentia, a forma do meu corpo não mudou como eu me sentia. É isso que eu tava querendo dizer. Então eu comecei a ter devaneios de que eu precisava achar um jeito de ficar em paz com o meu corpo do jeito que ele fosse. Porque cansei de ficar lutando contra mim mesma a vida inteira. Era esse meu repertório, né? O tempo todo eu tava ali, lutando contra a balança. Prestando atenção. Fecha a boca. Comer pouco para comer sempre. Meu Deus, que ódio! Enfim. Então, na época da pandemia, eu comecei a pensar como que eu podia melhorar minha relação com o meu corpo, por onde que eu ia começar. E aí, eu percebi muito forte, acho que eu nunca falei isso em público, percebi muito forte que eu tava vendo uma série, que é uma série que eu gostei muito, eu me identifiquei muito com a personagem, mas ela era muito magra. E depois de assistir a série, eu tava, tipo, mais de boa, tava mais confortável, né? Foi um processo, gente, levou anos. Pegou sua autoestima e fez assim. Jogou no lixo a minha autoestima. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô completamente errada. Eu nunca posso ser essa garota pelo simples fato de que eu sou gorda e ela é magra. Eu não sou essa garota. Exatamente. E aí você, né, entra em mil detalhes de representatividade, de como que a maior parte dos programas que a gente cresceu com pessoas gordas, eles eram sobre a pessoa ser gorda. Não querer ser gorda. Exatamente. Sobre, nossa, pelo amor de Deus, aquele filme, que eu esqueci o nome, que o cara vê a menina menor, vê ela magra, ela é gorda. Nossa. Que coisa horrenda. E todo um negócio daquele filme, que, por exemplo, a Guild Patrol, que atuou nesse filme, e ela falou que quando ela tava com vários recortes aqui, porque ela passou uma gravação, enfim... ela falou que enquanto ela tava com as roupas de gorda, né? Porque eles fizeram enchimentos de gorda, maquiagem de gorda, pra ela ser uma gorda no filme. Ela que faz a gorda mesmo? Eu não tenho certeza. Mas continua falando a fake news que você tá inventando aí. Enfim, mas ela falou... lá, que a gente não sabe se é ela. Falou que foi horrível. Que as pessoas tratavam ela diferente. E aí eu fiquei, gente, a mulher é uma atriz maquiada. Ela tá com um enchimento, ela nem é gorda. Ela, sabe? Ela falou, horrível. Hoje, não vou estar querendo. Uma loucura. E aí eu comecei a perceber que não tinha essa representatividade. Comecei a perceber mais profundamente ainda que eu, às vezes, me olhava no espelho esperando ver uma coisa que não era eu. E que nesse processo eu estava muito desacostumada a me ver. A gente não se vê, né? Você não tá o tempo todo com o espelho. Eu tô vendo você, eu te vejo 1 milhão de vezes mais do que eu me vejo. Com certeza. Então eu estou acostumada com o formato do seu corpo. Eu sei como é que tem eu tenho dia que se a minha cabeça não tá boa, minha imaginação vai ao blu. Gente, na moral, tem dia que eu fico, tipo, a sensação de estar aqui agora, que eu não tô vendo o meu corpo. Uhum. Às vezes, a sensação que eu tenho é que eu sou de outro tamanho.
Tipo, pode ser um tamanho menor ou pode ser um tamanho maior, mas que com certeza na hora que eu chegar no espelho eu vou falar, ó, Era isso, não hein? era isso. Exatamente. Mas a sensação o tempo inteiro. Então eu comecei a perceber exatamente isso. Como que era um choque toda vez que eu chegava no espelho e me surpreendia com a minha imagem. Nem tô falando se é positivo ou negativo, mas o fato que não era aquela imagem que tinha na minha cabeça. E aí, nessa época do Mais Um Dia na minha vida de empreendedora, eu cismei de me filmar fazendo tudo. Tudo, absolutamente tudo. Falei, eu vou me filmar tomando banho, eu vou me filmar lavando louça, eu vou me filmar andando de patins, eu vou me filmar trabalhando, eu vou me filmar pra eu me ver, pra eu começar a ter um repertório que seja honesto, que seja de verdade, entendeu? Pra eu parar de ter... Antes de eu pensar se eu acho que eu sou bonito ou feio, torto ou reto, foda-se, eu preciso ter uma noção real de como é que é meu corpo. Porque aí tem essa outra coisa, né? Eu não sei se você é pessoa gorda que tá me ouvindo agora. Aquela sensação de quando alguém tira uma foto sua, você olha e fala, meu Deus, não é possível que essa sou eu. Você tá entendendo? De falar, eu não me identifico com naquela imagem. Eu não sei se pessoas magras também passam por isso. Eu acho que é isso, é uma nunca disforia de imagem também. De modo geral, Então, comecei a entrar nessa coisa de preciso me ver. E aí eu comecei a me filmar obsessivamente, viver a vida. E aí, fazer um exercício muito grande de falar assim, não julgar. De me olhar na imagem e falar, eu não quero saber se é feio, se é bonito, o que eu penso. Eu quero olhar e falar pro meu cérebro que esta imagem aqui sou eu. Essa pessoa sou eu. E aí, vamos nessa. Então, eu fiz isso, sei lá, por mais de um ano, de me filmar muito, me filmar o tempo todo com muitas coisas e enfim. E aí nesse processo eu comecei a receber comentários daquela época do Mais Um Dia na Minha Vida de Empreendedora, comentários lixo, óbvio, né? Porque eu postava no TikTok, então não tinha muito como, mas também comecei a receber comentários de tipo, nossa, você me faz me sentir um pouco mais confortável comigo, porque lá. Comecei a ver internet afora que às vezes as pessoas que eram gordas e que estavam falando sobre corpo, elas estavam literalmente falando sobre corpo. Elas estavam, por exemplo, às vezes sensualizando muito, o que eu acho lindo, maravilhoso, mas que não é minha cara. Eu não sou essa pessoa ainda. Agora. Não sei o que eu vou virar. Mas não era também essa pessoa. Então eu falei, gente, eu queria só ter referência de pessoas vivendo normalmente a vida delas e sendo gorda. E aí, você tinha essa frustração muito grande também, né? Tipo, até a coisa da série. Eu lembro que você procurava uma série que não fosse sobre a coisa de ser gordo. Então, o seu rolê todo já era... Nossa, eu só quero não ter essa preocupação enorme na minha cabeça. E que eu acho que, inclusive, o motivo desse podcast, desse assunto não ter passado. Eu acho que quando a gente cresce muito preocupado com o corpo, isso sendo uma coisa muito grande, uma parte do processo de cura disso é falar, não, pera, eu não quero ter esse olhar mais em nada, eu não quero que... E é uma coisa também um pouco ilusória, porque é isso, a nossa vivência passa pela... como uma pessoa gorda vive o mundo. Então, você realmente está olhando pela lente de uma pessoa gorda. Porque tem repertórios mil e, né, gatilhos, enfim. Eu acho que tem essa coisa de falar, eu não quero conversar sobre isso, não quero que esse seja o foco da minha vida mais um pouco. Exatamente. Sabe? Eu passei muito por essa fase de desistir. Que eu juro, eu falava dessa forma com a minha psicóloga. Eu lembro que na época que eu fiz aquele processo que foi muito delicioso. Lidiane, um beijo, caso você esteja ouvindo isso, que foi o processo do... Eu nem fiz e mudou minha vida. Mindful Eating, um curso sobre alimentação consciente, alimentação intuitiva. Falei na terapia sobre isso, falei com a Lidiane que eu tinha desistido de emagrecer. Tinha desistido completamente. Eu acho que isso foi uma das coisas mais saudáveis que eu fiz. Falei, foda-se, eu quero ficar em paz com o meu corpo. Eu não consigo ficar em paz com o meu corpo se eu estiver querendo mudar ele o tempo todo. Então, eu preciso realmente abrir espaço para existir do jeito que eu sou, com paz, para me sentir bonita do jeito que eu sou, sem me preocupar com um monte de coisa. Eu quero tentar me sentir bonita sem pensar que tem uma condição para isso, sabe? Então eu comecei a passar por esse processo e a coisa de ficar me observando muito através dos vídeos que eu filmava, até aquela dica que eu já dei várias vezes, que é muito legal para produtividade, de pôr um time-lapse, que aí você deixa o celular preso ali e você fica fazendo suas coisas enquanto aquilo ali acontece, e depois você tem um registro visual de todo aquele processo. Também passa por se ver, por ver seu corpo
movendo, a forma como você se mexe, tem isso também, às vezes no espelho, além do fato de que a gente se vê espelhado mesmo, né? Tem o fato de que a gente se vê muito posada, a gente se vê exatamente a parte do corpo que a gente quer ver, o jeito que a gente quer ver, enfim, a gente não se mexe muito. Então, foi muito importante para mim passar por esse processo de me filmar várias vezes para eu começar a considerar que eu podia ser feliz com aquele corpo. E aí comecei a parar com esse grande desafio de tentar parecer menor. Isso aí, inclusive, é uma coisa meio recente. De me vestir pra parecer menor. Sabe? De falar, ai, essa roupa não veste bem. Por que ela não veste bem? Ah, porque eu pareço maior do que eu sou. Foda-se! Inclusive, eu adoro a moda muito expansiva, assim, roupas muito... Uau, olha esse volumão. É lindo. Não é? É uma delícia você achar grandona. E falar, sou grandona. Beijo. E é isso. Dó de quem é pequenininha. De maneira nenhuma. De maneira... Não. Todo mundo é lindo. Fala, então, do seu processo. Meu processo é um pouco diferente. Eu não fui uma criança gorda, eu fui uma criança magra. Mas verdade, né? Mas isso também trouxe uma camada de... Que é isso, né, gente? Não dá pra escapar. De eu fui magra, eu já tinha alcançado aquilo. Alcance de novo, sabe? Então, à medida que eu fui passando pela puberdade, e é isso, era uma relação complicada com o corpo de qualquer forma, né? Pressão estética ainda existe aí. Isso é uma coisa que eu acho muito doida. Sucena, eu tô chocada que você foi uma criança magra. Você tem toda a razão, você era uma criança magra. Eu era uma criança esmilinguida mesmo. É verdade. Tipo, eu era pequenininha em todos... Né? Tipo assim, tem toda uma coisa que fala quando as meninas, que é uma idade muito nova, tipo assim... 5 anos. As meninas começam a ter um julgamento sobre o tamanho delas. Gente... Ei, pelo amor de Deus. Sei lá, hein? Acho que estamos... Não paga outra coisa? Ai, sei lá, brincar comer terra. Jogar areia na cabeça. Ai, pelo amor de Deus. É o meu prazer secreto, gente. Eu, criança, adorava ir pra coisa de areia. Praia, coisa de voleibol. Porque em Minas Gerais, isso né? Isso aí é, inclusive, uma coisa que a gente descobriu recentemente, que é um surto de Minas Gerais. Que a gente faz vôlei de praia como? Concreta um chão assim, enche de areia e chama de vôlei de praia. Isso, porque não tem praia, né? No estado. Então, eu pegava essa areia, jogava na minha cabeça pra ficar pedrinha de areia e eu catar a semana inteirinha. Meu Deus, completamente louca. Esse é um repertório, que informação da Sucena. Então, eu fui uma criança magra. E na adolescência ali, com hormonal, e tipo, eu já tinha uma relação esquisita com o corpo. Não sei muito bem, não refleti muito sobre esse momento, então não sei exatamente o que eu me sentia, mas tinha, assim, uma certa resistência a querer ter os cuidados que as pessoas solicitavam para ter, sabe? Tipo, comida, exercício, não me caía bem aquilo. E aí, eu passando pela puberdade, né, o meu corpo foi mudando também, então eu comecei a ser uma pessoa que honestamente, eu não lembro do meu tamanho exato dessa época, mas as pessoas já me viam um pouco como gorda, como alguém que precisava emagrecer. E aí, por muito tempo, isso foi só uma coisa que me deixava muito envergonhada, de tipo, sou do tamanho errado, e principalmente isso de, meu Deus, mas o que aconteceu? E eu não entendia muito bem que isso, era um processo hormonal que estava acontecendo também. Querendo ou não, nossa família é de pessoas grandes em geral. Então, também foi uma coisa meio... O que está acontecendo? Então eu me sentia culpada pelo meu tamanho, era isso. Eu sentia uma vergonha e uma culpa pelo meu tamanho. E ali, por volta dos meus 15 anos, eu decidi que eu ia que eu ia focar em emagrecer. E eu passei por um caminho esquisito, que foi isso. Começou normal, de uma dieta, e em algum momento eu tava chá verde o dia inteiro, uma maçã, outra maçã de noite, chamamos aí de refeição nesse dia. Então eu botei um pezinho ali na anorexia e eu emagreci muito. Eu acho que eu fiquei pesando, tipo assim, 49 quilos adolescente. Você pegar uma foto dessa época, eu emagreci magra. Muito magra. E aí eu só consegui sair desse processo, e era uma coisa, tipo assim, eu não entendia direito o que estava acontecendo, eu não via como uma coisa que não estava me fazendo bem, porque eu estava emagrecendo, e as pessoas mencionavam como eu estava emagrecendo. Nossa, foi uma... A minha família só faltou dar uma medalha pra Sucena. E aí é isso. Então, tipo assim, na escola as pessoas começaram a me tratar um pouco diferente. Então,
A minha professora de educação física, que eu tinha uma relação super conturbada com ela, porque eu tinha muita vergonha de praticar exercício, enfim. Ela começou a me elogiar, e o que você estava fazendo? E, tipo assim, gente, eu fazia horas de exercício, horas. Eu acordava 5 horas da manhã para pelo menos correr 1 hora antes de ir para a escola. Meu Deus. Comendo pouco, e a coisa de conseguir passar a fome, eu lidava com a fome como uma... Sabe, igual você lida com raiva, de falar, eu vou manejar isso aqui, mas não de uma forma de, tipo... Saciar. Eu só falava autorregular, vou autorregular. Meu Deus do céu, meu Então, Deus tipo do assim, céu. era um processo muito esquisito, mas eu me sentia muito vitoriosa de dar conta disso. E eu acho que era essa parte, tipo, por muito tempo eu senti que isso era um símbolo de força. De olha como eu consigo fazer isso. E, tipo, que era símbolo de disciplina, quando na verdade eu não estava muito boa da cabeça, sabe? Era outra coisa que estava apontando, mas era reconhecido dessa forma. Isso era aprovado para mim o tempo inteiro. E aí eu só consegui sair um pouco disso porque a pressão estética me levou para o outro lado. Eu achei que eu estava magra demais e que eu precisava ficar mais gostosa. Porque eu sempre fui uma pessoa que adoro ter uma bunda bonita. Então eu falei, não estou gostando disso. Mas, gente, eu tinha e-mails de minhas medidas todos os dias, da minha foto no espelho, todo dia de calcinha e sutiã, falando... E qualquer mudança de, tipo, ciclo menstrual, estou inchada. Eu pensava, meu Deus, o que aconteceu? Eu me pesava todo dia. Era a maior preocupação da minha vida naquele momento. E, tipo assim, na verdade, a escola estava bem ali, pau a pau, mas eu já não estava muito bem da cabeça por causa da escola. Então, foi um processo esquisito. E aí, eu comecei a ir para academia e fiquei marombeira, mas foi um momento que eu voltei a me alimentar saudável. Então, tipo assim, nessa época eu ainda me preocupava muito, ainda era uma coisa não tão saudável, ainda passava muitas horas, mas não estava mais no nível de negligenciar minhas necessidades por causa disso. Era só uma coisa que eu acompanhava muito de perto, mas que depois foi indo para um lugar saudável, de eu gosto de fazer isso, gosto do resultado, gosto de experimentar receita, então foi para um lugar saudável. Quando eu mudei de Mariana para BH, eu ainda estava nesse processo, eu ainda ia à academia. Gente, eu abri a academia no sábado. Então, tipo assim, eu ia para academia, mas uma parte muito grande para mim da academia eram as pessoas que estavam lá. Então, o cuidado que elas tinham com o meu corpo, de entender que aquilo podia ser um desafio para mim. Eu tenho uma questão no joelho, que também era uma... Temos uma questão no joelho, que também era preste atenção. E eu sempre fui uma pessoa que o exercício precisa me estimular muito mentalmente. Eu não sabia disso na época. Mas se não mudasse a minha ficha para uma coisa legal, se eu não entendesse aquilo ali, acabou para mim. E a moça que trabalhava na academia, que era muito minha amiga, oi, Tereza, tudo jóia? É de você que eu tô falando. Ela fazia muito esse cuidado comigo, de falar, tô percebendo que você tá meio entediada, sabe? De mudar. Então, para mim, funcionava por causa disso. Quando eu vim para BH, não teve esse contexto. Então, foi a época que minha vida mudou muito, né? Eu entrei na faculdade. Mudou de cidade. Eu mudei de cidade. Então, tipo, outro universo. E aí, nessa mudança, eu abandonei a academia, eu não tinha... Meus horários eram todos malucos, e aí foi na época que eu voltei a engordar. Então, eu devo ter engordado, tipo assim, uns 30 quilos em um ano. E a partir daí, tenho ficado da mesma forma há 7 anos. Esse processo também foi esquisito para mim, porque as pessoas falavam, mas você dava conta, por que você não dá agora? Mas eu percebi que era também desse momento que eu falei, eu cansei de só pensar nisso, eu cansei de saber de que tudo que eu tô comendo, e de saber de tudo, sabe? Tá uma contagem mental o tempo inteiro. Eu cansei disso. Eu tô fazendo matéria pra caralho, cansada pra caralho, eu vou acrescentar essa preocupação que pra mim não tinha nem sentido na época, sabe? E eu acho que esse é um ponto que é o ponto-chave pra mim. Porque, novamente, vou falar 1000 vezes isso aqui, essa é a parte da Yasmin que eu reservei especialmente pro podcast, é o quanto eu sou motivada pela raiva. E aí, gente, eu ficava com raiva disso. De falar, caralho, eu tô vivendo a minha vida normalmente, vocês querem que eu gaste pra satisfazer vocês 50% da minha energia num negócio que não faz diferença pra mim. Assim,
Porque foi o que eu percebi, né? Que, magra, gorda, mais ou menos. Eu tava me sentindo esquisita do mesmo jeito. Então, não fazia diferença pra mim. Eu vou gastar minha energia nisso. Eu quero gastar energia em outras coisas, sabe? Até em pensar que, poxa, fazer uma aula de dança é uma forma de cuidar do seu corpo que é muito mais gostosa, Sim. muito mais leve. Você se sente, é divertido, não tem impressão. E aí, ao invés de pensar nisso, você fala, não é suficiente, porque eu não tô perdendo medida. Quantas calorias por aula de dança? Pelo amor de Deus! Não. É muita loucura, gente. Então eu comecei a ficar irritada com essas duas coisas. Tanto com o aspecto de, olha a quantidade de tempo, e comecei a pensar, gente, aí eu fui pro lado do feminismo, e a coisa começou a coçar a minha cabeça bastante. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que esse contato, mesmo que hoje em dia o feminismo que eu entendia em 2015, já que eu discordo de várias coisas, acho que faltavam vários recortes, realmente é um começo de você falar, pera, que esse valor todo que vocês estão dando pra minha aparência? O que é isso? Não, e era uma coisa que me irritava muito, é pensar... Nossa, já tive discussões longuíssimas sobre isso. Pensar como que se espera que a gente se importe muito mais com a aparência, e nesse aspecto, a gente acaba gastando energia com aparência, com coisas que não são importantes pra gente, enquanto os homens estão gastando esse tempo, sei lá, descansando, estudando mais, sabe? Eu lembro... E sem contar dinheiro também, né? Tipo, a gente perde dois recursos muito legais na vida do ser humano, pelo menos no mundo capitalista. Tempo e dinheiro, tipo, que a gente investe numa coisa que às vezes não é valor pra você. Então, tipo assim, desde depilação, a fazer a unha, a, de fato, tipo, fazer uma drenagem linfática pra diminuir medidas. Porra, 2 horas que você vai levar lá, sabe? O que eu posso fazer com essas 2 horas? Mais um monte de coisa. Então, e assim, gente, não é nenhum julgamento pra escolher fazer nada dessas coisas. Pelo amor de Deus. Hoje em dia, por exemplo, vai aí fazer a unha todos os meses. Tô saindo daqui para passar 5 horas no salão. Mas é de novo... Mas é de novo a questão de você perceber que você tá escolhendo aquilo porque faz sentido pra você. E aí, escolher gastar o seu tempo da forma que faz sentido pra você, lindo. Aprovamos demais. Se é pra você se sentir muito linda, feliz, foda-se, gostoso, vamos nessa. É bom pra você, ótimo. O negócio é como que a gente se sentir obrigado a fazer essas coisas sem nem parar e pensar, uai, será que eu concordo com isso? Será que eu quero? Será que esse procedimento em específico vale? Então é isso. Quando a gente, né, começou a ter uma presença maior na internet, tá, querendo ou não, mais na vida das pessoas que acompanham o que eu faço, eu comecei a pensar que eu não queria ser mais uma pessoa que mostra só a parte que é legal, sabe? Só a parte que eu tô confortável. Eu queria estar desconfortável. Você sabe que eu também tenho essa pira de errando em público. Tudo aqui, ó. Exatamente. De me colocar em situações desconfortáveis para que, eventualmente, elas fiquem confortáveis e eu expanda cada vez mais a minha zona de conforto. E também porque, poxa, não, eu não mereço ficar desconfortável com o meu próprio corpo pro resto da minha vida, sabe? Pensar que a Yasmin, de 14 anos, eu não tinha short, porque eu não gostava da minha perna. Eu não tinha... eu não usava nenhum sapato, eu só usava tênis, porque eu não gostava do meu pé. De repente eu falei, porra, é esse o pé que eu tenho, é essa perna que eu tenho, é isso aí, queridas. Eu vou passar calor porque eu não tô ok com isso? Não, eu preciso, de alguma forma, começar a explorar mais e ficar mais em paz. Então, eu comecei a passar por um processo que hoje, se eu olho para uma imagem onde eu tô e eu tô desconfortável, eu não penso em melhorar a minha imagem. Eu penso em conversar com a minha cabeça para ficar confortável com aquela imagem. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, esse final de semana que a gente tava lá no sítio, eu fiz vários vídeos onde tava todo mundo de biquíni. Claro que dá uma insegurançazinha de você falar, poxa, eu vou me postar de biquíni aqui e não sei o que, não sei o que. Eu fecho o olho e falo, não vou pensar nisso. Sim. Esse é o meu corpo. Eu tô só vivendo a minha vida. Eu tô só entrando numa piscina, eu tô só me alongando de biquíni. É o meu corpo. Ele vai existir do jeito que ele é. E se for um problema pra você, me dá um follow. Tá entendendo? Vai pro outro canto. Essa aqui é a minha vida, essa aqui é minha rede social, meu espaço. Eu não vou permitir ninguém me fazer me sentir desconfortável no meu próprio corpo. Você tá entendendo? Eu vim no mundo com esse corpo. Yasmin, mas você pode... Não quero investir meu tempo mudando meu corpo. Eu quero investir meu tempo fazendo um monte de coisa com o meu corpo.
Tipo assim, aproveitando todas as sensações. E isso também foi outro ponto. Eu quero chegar nesse lugar Então também. vai, fala. Porque é isso, voltando aqui né, onde a gente estava. Eu comecei a perceber que era uma coisa que eu lidei o tempo inteiro, que desde os meus 15 anos eu sabia, desde antes, né? Mas, tipo assim, sempre foi uma preocupação pra mim, que eu não lembrava de uma época da minha vida que não fosse uma preocupação pra mim. Sim, é isso. Sentia isso muito forte, de eu cansei dessa preocupação, e eu comecei, mas, tipo assim, eu ainda sou uma pessoa que eu gosto de experimentar coisas. Então, tipo, eu fiz muitos exercícios nesse período. Eu entendi que a academia não era pra mim no formato que ela se apresentou aqui. Eu não tava mais nessa vibe. Ela me lembrava muito era muito perto dessa Açucena que se importava excessivamente. Eu tinha que ficar muito atenta para não passar do ponto de saudável. O meu aumento de peso, claro que deu uma piorada no meu joelho, que já era um problema, então tinha um cuidado a mais. E aí eu comecei a fazer exercícios tipo Muay Thai. E eu fazia 2 anos de Muay Thai e eu não perdia 1 grama. Uma grama. 1 grama. Não importa, eu fazia quase todo dia da semana, a gente tava lá. A gente ia muitas vezes na semana, né? E era tipo assim, eu fazia porque eu gostava. Porque eu achava legal e foi ótimo para ajudar a processar raiva. Então nossa, realmente. Assim, foi um processo, foi um começo dessa minha visão de exercício como uma forma de liberar um estresse. Mas eu falei, gente, não faz diferença. Eu não quero mais ficar contando, eu não importa, você vai me perguntar, porque no geral as pessoas me perguntam isso, né? Tá fazendo um exercício? E eu podia falar na cara delas, e elas ainda estavam insatisfeitas porque não era aquilo. Então, não, eu achava muito legal. Falar, mas Muay Thai adianta pra emagrecer? Aí eu pensava assim, não, pergunta de novo que eu vou te mostrar por que o Muay Thai serve. Mas eu vou te dar um jab direto. Eu percebi que era tudo doentio. E aí, no momento que o Muay Thai começou a virar um exercício, vai porque você tem que ir, eu falei, não quero mais fazer essa merda. E também teve um pequeno fato de que o nosso instrutor gritou um vai Bolsonaro e aí a gente nunca mais voltou. Nossa. Porque foi bem, sabe, naquela época que você falava, não. E bom, não que eu tolerasse alguém falando vai Bolsonaro hoje. Mas é só porque foi, sabe, uma quebra de expectativa? Uma pessoa tão legal. Tão ambiente tão... Aí, de repente, falou, começaram a defender Bolsonaro coletivamente na aula. Aí foi esquisito. Desde então, eu continuei fazendo exercícios do tipo bicicleta, mas todo exercício que era muito exercício físico, academia e tudo mais, me fazia voltar muito rápido para a parte da anorexia. KKK. E aí foi quando deu pandemia, eu comecei a fazer yoga. E foi a primeira vez que eu fiz um exercício sem essa preocupação. Porque era dentro das minhas limitações e eu já tinha um conforto a mais por ser flexível, então era um lugar que meu corpo se adequava, não sentia o tempo inteiro que eu não estava do tamanho certo para aquilo. Não tinha, eu fiz numa escola muito focada na filosofia do yoga, então não tinha uma coisa tipo assim, tipo avaliação física. Você vai ir para cá para quê? Você fala, para fortalecer o meu corpo. Ele fala, emagrecer, né? Não tinha isso. Ninguém perguntou o que eu tava fazendo ali. Era quer libertar o seu ego, sabe? Então, foi delicioso. E eu percebi que o que mudou a minha relação de como eu via, que eu mantive meu peso por anos, era só minha cabeça. Quando eu comecei a fazer o yoga, e aí minha cabeça tava mais tranquila, eu tava menos apegada a essa ideia, e o meu corpo, ele tava feliz porque eu fazia uma prática todo dia, eu me sentia linda, maravilhosa. Adorável. E eu comecei a fazer um exercício de me preocupar com isso pra me sentir linda e maravilhosa. Então, tipo assim, eu passava delineado todo dia, porque pandemia, gente, eu tava em casa. Doida. Se fosse ficar, sabe, largar a mão de tudo, eu ia ficar doida. Eu resolvi, pela primeira vez, me esforçar pra eu me sentir bonita. Porque eu também achava que era uma vergonha eu tentar me sentir bonita, se todo mundo tá me falando, você não é, amor, você não é. Então eu sentia vergonha de tentar. E aí foi a primeira vez que eu falei, não, vou dar uma chance pra ter uma autoestima. Olha aí. Quem sabe? E a partir daí aí essa jornada eu acho que vocês já acompanharam mais, que foi uma coisa até isso de você se filmar, eu me filmei por uma época, eu conseguia perceber coisas e eu comecei a me achar legal e achar a pessoa que eu era e as coisas que eu fazia. Quando eu via o meu vídeo, eu não tava só vendo o meu corpo, eu via o que eu... Exatamente. A minha vida, eu pensava, gente, olha que
legal, cara. Olha as coisas que eu fiz hoje. Não é meu corpo mexendo, fazendo isso, não sei o que, não. É tipo eu vivendo ali, Olha né? que massa. E eu comecei a ver, desde então, né? Isso aí já, as jornadas desses últimos anos, eu comecei a ver menos o corpo também como um inimigo, uma coisa que eu tava separada e sempre batalhando contra ele. E pensando, gente, eu sinto coisas pra ter um corpo pra sentir. O processo emocional passa pelo corpo. Você não existe sem corpo. Existe. Então, assim, que é um grande dilema do corpo de, por exemplo, no yoga, que você nem é 100% apegado a ele, porque ele vai mudar e ele vai, enfim, mas você não é indiferente a ele, porque ele é o que te permite viver essa vida. Então, é uma relação de falar, não sou apegada à excelência disso, mas eu valorizo isso. E aí começou a mudar realmente a minha relação para um lugar mais saudável, porque até quando eu tinha esse culto ao corpo na academia, era de um lugar pouco saudável. E a partir daí eu fui fazendo coisas mais legais. E aí hoje eu vejo, eu ainda me mantenho muito em exercícios que tem outros desafios, por exemplo, a dança, que é um desafio da coreografia, da apresentação. Enfim, eu ainda prefiro esse tipo de coisa. Eu ainda não consigo 100% voltar para academia, ainda é um problema para mim. Eu ainda me sinto muito rápido e inadequada. E é um processo que eu não quero gastar tempo para me sentir adequada na academia agora, se eu estou fazendo outras coisas. Eu comecei a ver como que era muito da minha cabeça isso, sabe? Eu acho que essa foi a minha grande mudança, assim. Não é sempre confortável. Às vezes eu sou Não é sempre lembrada de que eu sou uma pessoa gorda numa hora que eu não tava nem pensando nisso. Aí eu tomo um susto e falo, meu Deus, vocês estão olhando isso? Puta que pariu. Ainda tem vários momentos que são desconfortáveis. Ainda vou no médico e ele não olha direito algumas coisas e simplesmente fala, pois é, né? Emagrecer. E eu falo, nunca mais volto aqui. Que péssimo. Tudo isso ainda acontece. Mas hoje em dia, primeiro, eu sei que o errado é a outra pessoa. Que a outra pessoa, eu não me sinto mais culpada. Eu faço esse exercício de enfrentar o desconforto que é passar pelo mundo não tendo o formato que todo mundo esperava, que é cultivado. Eu consumo mais pessoas, eu acho isso muito importante. Muito importante. Consumir pessoas que têm um corpo parecido com o seu. Porque, tipo assim, na minha época mais doentia disso, eu procurava corpo de pessoa que eu achava bonita e procurava medida na internet. E falava, como que eu posso chegar nessa mesma medida? Meu Deus. Então, tipo assim, gente, às vezes a pessoa é um formato inteirinho diferente, sabe? Mas eu achava possível e eu achava que era uma falta de querer não chegar nesses lugares. E não é nada disso, gente. Nada disso, nada disso. E aí, o ponto de onde a gente tá agora. Eu acho que a grande coisa é, hoje eu me sinto feliz de ter um corpo. Me sinto grata por ter um corpo que tem umas questõezinhas, né? Hashtag joelho. Mas, ao mesmo tempo, que me possibilita muitas coisas. Eu não me permito, eu entrei de novo, né? Na mesma raiva motivadora. Pensar o quanto que a gente consome. Honestamente, eu imagino um velho, branco, cis, homem, sentado atrás de uma mesa, inventando um problema para vender solução pra gente. E eu decido que não. Eu não vou comprar mais essas soluções. É o meu corpo, é minha vida. Ai, meu corpo tem uma flacidez aqui, tem um negocinho ali. Isso é o preço da gravidade atuando no meu corpo todo esse tempo. Esse é o preço de existir. É isso. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Quantas coisas legais o corpo oferece pra gente. Um exemplo... E quantas coisas a gente perde não querendo... Só porque eu lembrei disso aqui. Isso, né? Gente, vários anos que eu não entrei na piscina da escola, porque eu pensava, nossa, não vou pôr um biquíni. Eu ia falar exatamente isso. De tipo... Né? Calor pra porra! No dia de aula! Era a coisa mais legal. Eu amo nadar. Que tortura, enfim. Era isso que eu ia falar, tipo, do Inhotim. Que foi... uma doideira chegar, tá todo mundo lá, todo mundo olhando uma obra de arte, você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar minha roupa aqui e eu vou entrar dentro dessa piscina. E se você tem um problema com isso, meu amor, eu acredito que você tem um problema muito grande, porque você não tá aproveitando nem metade do que eu tô aproveitando. E a proposta dessa obra de arte é entrar nessa piscina, não é só olhar. Então, assim, eu comecei a pensar sempre nas situações onde antes eu não vivia, porque eu tava envergonhada pelo meu corpo. Uhum. E como que é gostoso demais subverter essa ordem e falar, agora eu vou viver porque eu tenho um corpo. Uhum. Eu vou experimentar isso aqui exatamente porque eu tenho esse corpo, porque ele tá aqui. E é delicioso, e o corpo faz coisas tão incríveis, sabe? A coisa do Inhotim também. A vez que eu entrei, eu fiquei muitíssimo orgulhosa e foi
te falei na época, de não ter pensado. Eu não pensei como que as pessoas iam me perceber. Eu tirei minha roupa na frente de todo mundo e entrei de biquíni sem pensar assim, meu Deus, ai, que vergonha. Só falei, Esconder, foda-se. sabe? Tentar parecer menor mesmo. Então, assim, hoje, eu estou com uma saia coladíssima. Não... Olhe pra mim na rua, você verá o quê? Uma barriga, porque ela tem uma. Que tá aqui, que ela existe. E eu que eu tô me sentindo o quê? Lindíssima. E tá mesmo. Adorei a meinha combinando. Tá toda combinandinha. Toda de roxinho hoje. Linda, linda, linda. E é o que a gente estava conversando. Eu agora estou lendo muito sobre amor. E aí, uma coisa que tem... E é isso. Tenho explorado muito esse lado de, né? Eu tenho lido muito sobre emoção e lido muito sobre a autocompaixão, o amor. Então, assim, eu acho muito interessante como que a gente começa a perceber que é mais a forma como a gente vê. Que o corpo, ele não altera de um dia pro outro, mas você altera a forma que você se vê de um dia pro outro. Um pouquinho todo dia, né? Um sabe? pouquinho, Tipo assim, 1% todo dia. Então é uma coisa que eu acho que é um processo muito importante. É isso de você cultivar a gentileza de olhar para você e não falar tantas coisas maldosas. E eu fiz muito exercício até com, né, a gente faz coletivamente ainda hoje, de tipo, alguém fala uma coisa ruim sobre ela, eu falo 3 coisas boas agora. Me manda 3 coisas boas. Porque a gente aceita que a coisa negativa é a certa. Porque é a que todo mundo fala, é isso mesmo, olha, é bom pensar uma crítica de você. Significa que você tá sempre melhorando. Não. Não é. Dá pra melhorar sem se matar. É. Assunto pro outro episódio. A Sucena, conta da diferença entre... Ia chegar aí. Uma coisa que tem sido muito grande pra mim é o estudo da autocompaixão. Tem uns episódios aqui falando, e eu acho que todo episódio eu dou uma pincelada nisso. E a pesquisadora fala muito da diferença de autoestima e autocompaixão. E que na autoestima a gente sempre espera ser melhor e ter essa coisa de ser melhor que você antes, de ser melhor do que outra pessoa. E se você foi a pessoa mais gorda da foto, isso tem um peso. E isso é uma coisa que não dá pra fazer. Não dá pra você sempre esperar essa excelência, sabe? Geralmente está relacionado a um nível de excelência que a gente quer ali, de falar, agora eu sou boa o suficiente. E tudo que me prova que eu ainda não sou boa o suficiente, eu nego. E a autocompaixão vem de um lugar da gente se aceitar com o jeito que a gente é. E ter cuidado com a gente. Então, é isso, aceitar que às vezes vai passar um pensamento intrusivo muito maldoso de você, e você não vai falar, não, mas nem isso. Você vai acolher aquilo também. E aceitar que, mesmo que você não esteja no lugar que você queria estar ainda, isso tá tudo ok, sabe? E que, tipo assim, quando a gente se recebe com tanto ódio, vê uma foto nossa e imediatamente vira uma chuva de negatividade na nossa cabeça, a gente não consegue olhar uma foto nossa. E a gente nunca consegue ver a gente pelo que a gente é, ver a gente com clareza e amar essa pessoa da forma... Gente, amor incondicional você só vai receber de você mesmo. É isso. Então, para você ter esse amor incondicional e esse prazer, você vai ter que olhar para você e tratar um pouco com mais gentileza. E a autocompaixão é uma ferramenta ótima para fazer isso. Que é falar, tudo bem se eu for ver uma coisa que eu não gosto ainda, que eu não dou conta ainda. Não vou me punir mais uma vez. Eu vou só falar, tudo bem, olha só, eu ainda mereço cuidado, eu ainda mereço me sentir confortável, porque são coisas que não tem a ver com o seu lado externo. Significa que você é um ser humano, você merece ser respeitado, você merece se sentir confortável com quem você é, você merece estar nos lugares e ocupar eles da forma que tá todo mundo ocupando, independente da sua forma, sabe? É a grande coisa em tempos difíceis, seja extra cuidadosa. Então, assim, em tempos que a conversa estética, que eu fiquei muito tempo no Instagram pensando, eu não sou bonita assim. Extra cuidadosa. Desligar o celular, mandar ele pra puta que pariu. Tomar um banhozinho gostoso. Tomar um banho, tomar uma água. Lembrar que o meu corpo é mais do que o jeito que eu me apareço no mundo. Que é a forma que eu vivencio o mundo. Que tudo passa pelo corpo. Que todo o meu pensamento, minha cabeça maravilhosa, ela existe dentro do meu corpo. Que todas as coisas legais que eu gosto de fazer, elas passam pelo corpo. E eu não vou odiar mais, eu não vou ter essa... briga o tempo inteiro e tratar com carinho tudo isso, gente. Eu acho que, para encerrar aqui, queria te falar que se você tá num momento difícil da sua relação com o seu corpo, se você tá aí lutando contra um monte de coisa, se achando, se sentindo inadequada, tudo isso tem um caminho, tá? Tem um lugar onde dá pra gente ir, onde dá pra você se sentir feliz, onde dá pra você se sentir
alegre em ser quem você é todo dia. Não. Porque não tem como ficar feliz e alegre todo dia. Mas com frequência, onde dá pra você lembrar que seu corpo é um veículo pra você experimentar o mundo e criar uma relação mais leve, existe essa possibilidade. E você não precisa mudar o formato do seu corpo pra se sentir feliz. Eu juro. Depois de 29 anos, eu posso dizer que hoje eu sou feliz com o meu corpo. Eu não me incomodo com a forma como eu vou aparecer em absolutamente nenhum vídeo, em absolutamente nenhuma foto, porque eu tô sendo eu. E se ser eu for errado de alguma forma, então esse problema é de outra pessoa. Com certeza não é meu. Porque eu tô de boa, tô feliz, tô tranquila de ter o formato de corpo que eu tenho, de ser do jeito que eu sou, porque essa é a minha única opção. Essa é a pessoa que eu sou. Nesse exato momento, ela merece amor, merece tranquilidade, merece paz, merece não ter que se preocupar com isso o tempo todo. E, de novo, gente, não falamos em momento nenhum de saúde aqui, porque não tem nada a ver. Não é sobre isso. Tá bom? E eu acho que é uma coisa muito doida, assim. A gente acha que se a gente parar de se criticar, a gente nunca vai ser perfeito, nunca vai ser suficiente pra ser amado. Você já é. Pode parar. E nunca vai ser suficiente também. Nunca vai ser. A gente é seres faltantes, sempre vai faltar uma coisa. E tá tudo bem. E é isso. É aceitar nossas imperfeições. Que é só isso que a gente é feito, né? Considerando que tem alguém que tá esperando um perfeito. A gente podia falar mais umas 5 horas sobre esse episódio. Se vocês ficarem a fim de ouvir mais a gente falando sobre relação de corpo, avisa pra gente aí nos comentários, em qualquer lugar, na DM do @flordemim, ou no comentário do YouTube, ou no comentário do Spotify, onde for, porque eu acho que é um tema que a gente pode desenvolver. Eu acho que esse talvez tenha sido um episódio que mais emocionalmente cutucou a gente, né? Bom, não sei, mas me deu uma cutucada. Não, eu também senti que... Vou contar uma coisa pra vocês, hein? E a indicação de hoje vai ser uma série da Netflix chamada Sobrevivendo em Grande Estilo. Sim! Séries de uma protagonista gorda que não é sobre o tamanho dela, que é só sobre ela fazendo moda, vestindo coisas cada vez mais legais. É muito legal, dá pra dar boas gargalhadas. Levinha, amo todos os personagens. Lindo. Essa é a indicação de hoje. Vocês vão amar, ótima série. Vocês vão amar mesmo. E é isso. Beijo pra vocês, a gente se encontra quinta que vem. É isso. Beijo, beijo, tchau!